Gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia em João, capítulo 15. Vamos ler ali do verso 1 até o verso 5. Amém? João, capítulo 15, verso 1 até o 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Talvez a primeira lição que qualquer pessoa que se envolve com o cristianismo ou que se torna um cristão possa aprender a partir do momento que se converte é humildade. É estranho, porque nem todo cristão que a gente conhece, por vezes, é humilde. Às vezes a gente acha o contrário, né? Gente que é crente acha que é melhor do que o outro, que é mais poderoso que o outro, que é mais santo do que o outro. Mas o que o cristianismo nos ensina, e a teologia nos comprova isso, é que quando nós nos convertemos diante de Deus, quando nós temos o nosso coração convertido ao Senhor, uma coisa que nós deveríamos aprender é ser humilde. Porque a salvação, ela exige de nós essa postura. Porque se a graça é um favor imerecido, se a salvação vem por meio da graça, por algo que não, por alguma coisa que eu não fiz, mas por aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, por algo que eu não era digno e não merecia, e ainda assim, o Senhor manifesta isso diante da minha vida, como é que pode caber dentro de mim algo que não seja humildade e reconhecer humildemente que se não for o Senhor, eu estava perdido. A conversão exige de cada um de nós, a salvação exige de cada um de nós humildade. E quem se atreve a viver numa vida de cristão ou de crente, ou uma vida debaixo do cristianismo, ou debaixo dessa coisa que nós chamamos de cristianismo, vamos dizer assim, nessa vida cristã, precisa entender que não há espaço no reino de Deus, ou daquilo que nós chamamos de reino de Deus, para arrogância, para soberba. Não há espaço para esse tipo de sentimento, para esse tipo de coisa dentro do meio do reino de Deus. A própria palavra de Deus, quando nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 5, diz que Deus resiste ao soberbo. E Tiago, o irmão de Jesus, vai escrever algo muito parecido. Lá no capítulo 4, no verso 6, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tudo nisso que nós chamamos reino de Deus provém do Senhor. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos envia, é Ele que nos dá crescimento, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta nos dias difíceis, é Ele que nos perdoa quando nós erramos, é Ele que restaura a nossa vida quando nós falhamos, é Ele que nos levanta mais uma vez, nos envia outra vez e nos faz aptos para realizar a obra de Deus. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Por vezes a gente acha
que a gente tem alguma capacidade de realizar alguma coisa nisso que nós chamamos de a obra de Deus. Mas sem Ele nos guiando, nos sustentando, nos direcionando, derramando o seu Santo Espírito na nossa vida, todo o trabalho é em vão. Porque no reino de Deus e na obra do nosso Senhor, as nossas habilidades e capacidades humanas podem até servir, mas elas não são essenciais, porque o essencial se chama Espírito Santo de Deus. E tudo que é feito, tudo que é realizado nisso que nós chamamos reino de Deus, tem um único objetivo, que é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo é por meio dele e tudo é para ele. Não cabe nesse contexto arrogância, soberba, não cabe nesse contexto algo que nós às vezes vemos muito no mundo. Pessoas que buscam, de alguma forma, o reconhecimento, que buscam de alguma forma o espaço. Como que é aquele que é o ator principal? Tem até num filme, como que ele chama? Qual que ele é o protagonista? O protagonista, nesse caso, não sou eu. Não há espaço no reino de Deus. Porque no reino de Deus só existe um protagonista, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos discípulos do protagonista. Todos nós somos cópias desse protagonista. Todos nós ansiamos seguir esse protagonista que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus vai dizer que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. E é interessante, porque os homens de Deus nas Escrituras, na palavra, percebem isso rapidamente. Rapidamente eles identificam que sem o Espírito Santo, que sem a unção de Deus, eles não poderiam fazer nada daquilo que era necessário para cumprir o chamado e o propósito que Deus tinha para a vida deles e mesmo para a vida daqueles que estavam ao seu redor. Quando você olha para as Escrituras, você começa a perceber que todos esses homens e mulheres identificaram que sem Deus e sem a unção e sem a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles, nada daquilo que eles pudessem imaginar ou querer realizar seria possível. É diferente do mundo natural. Entenda, as suas habilidades naturais, as suas capacidades naturais, elas podem até te fazer um bom profissional. Se eu sou um bom profissional, provavelmente eu posso ter até sucesso na minha carreira. Se eu sou um bom amigo, talvez eu tenha bons relacionamentos. Se eu sou um bom administrador, talvez eu possa até ser próspero nessa vida. Se eu tenho uma habilidade, me esforço e trabalho nessa habilidade, talvez eu seja bom naquilo que eu estou fazendo. Mas nós não estamos falando de coisas naturais quando nós estamos nos relacionando com o reino de Deus. O reino de Deus exige mais do que habilidades e capacidades humanas. O reino de Deus exige a presença e o derramar do Espírito Santo em nossas vidas. Para ser discípulo de Jesus, exige sempre algo mais. Algo que vai além das habilidades humanas. Algo que vai além das capacidades humanas. Porque, veja, quando você vê Jesus chamando os discípulos, se Jesus estivesse preocupado com habilidades humanas e capacidades humanas, ele não tinha chamado aqueles homens que ele chamou. A maioria não tinha capacidade para ensinar nada. Ainda mais ensinar
uma teologia como o apóstolo João ensina no Evangelho de João. Aquilo é pura revelação do Espírito Santo, de que Jesus, no princípio, era o Verbo. Você acha que João teria capacidade de sozinho discernir uma coisa dessa? Você acha que João teria noção ou conseguiria conectar esse tipo de teologia tão profunda que hoje nos revela que Jesus é da mesma essência do Pai? Um homem mediano, sem estudo acadêmico, sem estudo teológico, sem estudo na escola de Gamaliel, como o apóstolo Paulo. O Espírito Santo nos leva a realizar coisas que às vezes fogem das nossas capacidades e habilidades humanas. Ele nos capacita para realizar coisas que vão além daquilo que são naturais. E é por isso que no reino de Deus é necessário a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando nós estamos tratando do reino de Deus, nós não estamos tratando única e exclusivamente de coisas naturais. A gente pode ser muita coisa boa nessa vida no mundo natural. Mas para ser um bom cristão, um bom crente e cumprir o seu propósito nessa vida, você vai precisar do Espírito Santo. Para cumprir aquilo que o Senhor colocou no teu coração, o chamado que tem ecoado os teus ouvidos, aquilo que queima dentro do teu peito, para realizar no reino de Deus, para isso você vai precisar do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos mostra que esses homens reconheceram e não ficaram, vamos dizer assim, apáticos diante disso. Desde quando você começa a ler as Escrituras, lá no Antigo Testamento, ainda em Gênesis, você encontra histórias de homens que perceberam que sem Deus eles não poderiam mudar o ambiente e a situação em que viviam, e muito menos mudar ou realizar o propósito que Deus tinha na vida deles. Quando você pega a história de José, você vai ver que aquele menino que foi lançado naquela cova, depois lançado numa cadeia, passou por tantos problemas na vida, só foi capaz de realizar coisas grandiosas, porque o Espírito Santo habitava nele. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo habita na tua vida? As pessoas reconhecem isso. Não é que você precisa ficar dizendo, eu sou cheio do Espírito Santo. Pode ficar tranquilo que você não vai precisar fazer esse esforço todo. Quando a gente vai lendo, lá em Gênesis, no capítulo 41, no verso 31, o próprio faraó questiona. O próprio faraó, depois de escutar as palavras de José, depois de ver a revelação que José teve, o próprio faraó pergunta para todos os seus sábios, olha o que ele diz em Gênesis 41, 38, acharemos um homem como este, com tantos currículos, com tantos diplomas, com tantos certificados? Não é isso que ele fala. Acharemos um homem como este, em que habita o Espírito de Deus? Aquilo que José estava planejando e pensando, um bom administrador também poderia pensar. Mas aquilo que ele viu e aquilo que ele teve planeando, que ele imaginou e que ele deu como um norte para Faraó, aquilo não estava na mente de nenhum grande administrador do Egito. Aquilo não passou na cabeça de nenhum homem grandioso formado na Universidade do Cairo, alguém formado na Universidade do Egito, revelado por algum dos deuses egípcios. Não, ninguém teve a ideia e ninguém teve a revelação que ele teve. E quando aquilo veio à tona, todo mundo começou a perceber, inclusive Faraó, que tinha um status de Deus. E olhou para José e disse, é possível a gente achar algum homem nessa terra que tenha o Espírito de Deus como tem esse menino? A presença do Espírito Santo de Deus não é uma coisa do Pentecostes, para a gente falar em línguas estranhas,
e fazer um mover, que também é bom, eu também gosto, pode ter certeza, que eu também curto essas paradas. Mas não é só para isso. O Espírito Santo, quando entra na minha vida e na sua vida, ele nos capacita a realizar coisas que são importantes e relevantes no reino de Deus. E uma coisa importante e relevante no reino de Deus era que José e a família dele fosse salva, porque Deus tinha estabelecido um plano de salvação que passava pela família de José. O reino de Deus é muito maior e muito mais amplo. E ele atua em detalhes que às vezes passam despercebidos para a gente. Quando você vai ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 35, no verso 30, você vai ouvir falar de um homem chamado Bezalel, filho de Uri, que foi cheio do Espírito Santo e capacitado, com conhecimento e sabedoria, para fazer toda a obra de artifício para a tenda do encontro. Um homem que foi cheio do Espírito Santo para fazer cano, para fazer cortina, para fazer móveis, para fazer tigela, para fazer prato, para fazer copo, para fazer coisas que talvez eu e você achamos que não tem muito sentido, mas faziam todo o sentido na tenda do encontro, onde Deus se reunia com o seu povo. E ele foi tão bem capacitado que ele era capaz de ensinar outros a realizar a mesma obra. Porque o reino de Deus, ele não é feito de qualquer forma. Ele não é feito... Esse homem tinha suas habilidades. Provavelmente ele sabia ir lá pegar madeira, talhar, fazer alguma coisa legal. Mas Deus deu uma capacidade para ele enxergar o plano e o projeto que ele tinha para a construção do templo, da tenda, melhor dizendo, do encontro. Porque não é assim, vai lá e faz uma tenda para mim. Quando a gente vai olhando ainda, você vai ver lá em Números, capítulo 11, versículo 17. O Espírito de Deus que estava sobre Moisés, que o capacitava para, olha só, ser líder daquela nação, essa mesma porção, esse mesmo Espírito foi derramado sobre 70 anciãos para que eles também estivessem aptos para liderar com Moisés. Não foi preciso fazer nenhum curso de coach ou coisa do tipo, de liderança, de pipeline, coisa do tipo, não. É o Espírito Santo de Deus que desceu sobre aqueles homens, que já eram homens que eram líderes e capacitados e tinham reconhecimento das suas famílias e das suas tribos. Mas isso não é o suficiente, porque isso é bom para o mundo natural. Para o mundo natural, essa liderança está ok. Mas para o reino de Deus não está ok. Para o reino de Deus é necessário unção, é necessária autoridade do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para que quando aqueles homens falassem, eles sabiam, é Deus que está nos dizendo, avance, lute, pegue na espada, batalhe, derrote seus inimigos, há uma ordenança de Deus de vitória, então nós marchamos. Para o mundo natural, está ótimo. Mas o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, ele nos leva para um outro patamar. É para um outro nível que o Senhor nos leva. Porque para realizar as obras do reino de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa da presença do Espírito Santo de Deus, como nós cantamos aqui hoje. E assim você vai ver, quem dera eu tivesse tempo para discorrer mais, mas você vai ver isso lá em Juízes, com Gideão, com Sansão, você vai ver com os profetas, Elias, Eliseu, você vai ver com os reis. Davi, quando é pego no seu pecado diante do profeta, e ele vai lá e escreve o salmo que para mim, é o meu salmo favorito, no Salmo 51 ele vai dizendo no verso 11, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, o Senhor pode tirar o exército, o Senhor pode tirar a riqueza, levar as minhas mulheres, todas as mulheres que eu tenho, pode levar tudo o que eu tenho, mas não tire de mim o teu Santo Espírito, porque isso é o que me diferencia de todos os outros homens. Não é a coroa que me faz um homem respeitado, não é um exército que me faz um homem temido, não são as tantas mulheres que eu tenho que me fazem um homem poderoso ou coisa do tipo, não.
O que realmente me diferencia neste mundo tenebroso é a presença do teu Santo Espírito na minha vida. Quando eu entendo isso, tudo o resto perde valor. Todo o resto não importa mais. Porque a única coisa que eu não quero perder na minha vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é tão real que nós vemos o próprio Jesus. Vamos atravessar os profetas e já vamos direto para o Novo Testamento. Nós vemos o próprio Jesus, que quando ele começa o seu ministério, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 22, o Espírito de Deus desce sobre ele, e a partir daí, todos os passos que Jesus dá, são guiados pelo Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 4, no verso 1, a gente vai ver que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus, ele compreende isso tão bem, que ele vai ensinar os seus discípulos a terem comunhão com o Espírito Santo. Ele vai ensinar os seus discípulos a entenderem que a autoridade que estava sobre ele poderia ser transmitida para eles, mas que o que eles iriam receber e que habitaria dentro deles seria aquilo que os potencializaria para fazer as obras que eles tinham que fazer, era por meio do Espírito Santo. É por isso que ele diz, como nós lemos aqui, se vocês não estiverem aliançados comigo, vocês não estiverem grudados na videira, vocês não servem para nada, porque essa videira é cheia do Espírito Santo. Jesus foi muito claro quando disse isso para os discípulos, que eles não poderiam fazer nada sem ele. A autoridade que estava em Jesus, ele deu aos seus discípulos, e a gente vê, a partir daí, os discípulos realizando coisas maravilhosas. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 1, a gente vê o Senhor dizendo, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aqueles homens receberam de Deus, do Senhor, do nosso Senhor, a autoridade para fazer coisas que eles não eram capazes de fazer. Eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo, eles tinham uma missão. Eles até poderiam sair e tentar fazer sem Jesus. Poderiam tentar inventar uma mandinga, sei lá, uma frase de efeito, né, alguma coisa para ver se colava. Combinar com o demônio, né? Eu vou fingir que te expulso, você finge que sai. Para parecer que eu tenho algum poder, alguma coisa nesse sentido. Mas é a autoridade que o Senhor delega, que derrama sobre a vida deles, que os capacita a realizar o sobrenatural. No mundo natural, existem muitas coisas que nós podemos fazer com as nossas habilidades e capacidades. Mas no reino de Deus, a gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, a coisa não vai fluir como deveria fluir. A Bíblia diz que depois que eles receberam essa autoridade, eles começaram a fazer coisas tremendas. E a gente vai ver que após a morte de Jesus, os discípulos ficaram meio perdidos. Você tem a história do caminho de Emaús, você tem a história daqueles que se dispersaram, você tem a história daqueles que já estavam indo para Galiléia, você tem a história daquele que abandonou, enfim, você tem histórias de que eles ficaram um pouco perdidos depois dessa situação. Mas quando Jesus ressuscita, ele reúne seus discípulos de novo. Então ele derrama sobre ele da autoridade que estava sobre a sua vida. Ele derrama do Espírito Santo, e a gente vai ver isso lá em Atos, no verso 8, quando ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vem uma coisa que revela aquilo que eu falei no começo. Quando nós nos convertemos, uma lição que nós aprendemos, ou deveríamos aprender, é humildade.
quando o poder vai ser derramado sobre aqueles homens. Não é para eles fazerem espetáculo. Não é para eles, vocês vão receber poder e aí vocês vão abrir um circo de horrores e fazer espetáculos maravilhosos naquele lugar. Não, não é nada disso. A Bíblia diz que quando vocês receberem o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão o quê? Minhas testemunhas. E o que ele estava dizendo? Vocês não vão falar de vocês. Vocês não vão falar sobre, olha como eu tenho poder, como o pano que eu toco cura, como o meu, enfim, como a minha toalhinha cura, ou como o meu chapéu é abençoado. Não, não é nada disso. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor, quando derrama do seu Espírito Santo sobre a nossa vida, Ele nos capacita e nos dá autoridade para falar a respeito de Cristo, de uma forma que alguém que não tem o Espírito Santo não pode falar. Porque muitas pessoas podem falar de Jesus. Alguns podem falar do Jesus histórico. Alguns podem falar do Jesus como um coach. Alguns podem falar de Jesus como um homem sábio. Alguns podem falar de Jesus como um guru. Mas poucos, ou só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, podem falar de Jesus como Salvador. Como aquele que é Filho de Deus. Que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que está assentado à destra do Pai e um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa revelação, ela vem do Espírito Santo, ela penetra no nosso coração, nós somos convencidos disso e nos é dada autoridade, confiança, coragem para anunciar essa palavra, para proclamar o reino de Deus. Depois disso a gente vê a igreja crescer, expandir na autoridade do Espírito Santo. E a gente vê isso sendo derramado em pessoas de todos os tipos. Você vê no capítulo 10, em Atos do capítulo 10, Cornélio e a família dele recebendo o Espírito Santo de Deus. Aquilo chamou a atenção de Pedro, chamou a atenção dos discípulos. Todo mundo ficou encantado com aquilo. O próprio Pedro não entendeu nada do que aconteceu. De repente ele está pregando o Evangelho com a autoridade do Espírito Santo, porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Anunciando o Evangelho, falando quem Jesus era, o que tinha acontecido com Jesus e o que estava prometido acontecer quando ele estava ainda pregando a respeito de Jesus, sendo testemunha de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família, eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e Pedro e os seus amigos, discípulos judeus, não entenderam nada e começaram a olhar para aquilo e falando, meu Deus, não é que o Espírito Santo também é para os gentios? O Senhor não está preocupado com a sua nacionalidade. Ele não está preocupado de onde você veio. Se você é do Brasil, se você é de Minas Gerais, se você é de outro país qualquer. Para Ele isso é o que menos importa. O que importa para Ele é que se o seu coração anseia e ferve pela presença dEle, é tudo o que Ele precisa. Um coração desejoso, um coração que anseia pelo derramar do seu Espírito. Quando Ele encontra esse coração, Ele derrama. A gente vai ver tantas outras coisas maravilhosas. A gente vai ver um homem como o apóstolo Paulo, que era um religioso, que perseguia cristãos. Quando tem um encontro com Jesus, fica confuso, então é curado da sua cegueira momentânea, depois que um homem que a gente nem vai conhecer mais a respeito dele. Você vai ouvir falar de Ananias ali só, em Damasco. Depois você não vai ouvir falar mais de Ananias. Mas o que a Bíblia diz sobre Ananias é o quê? Que ele era um homem cheio do Espírito. Que ele era um homem
temente a Deus. E é esse homem que depois você não escuta mais falar na Bíblia, que vai surpreender o apóstolo Paulo. Que vai fazer uma coisa que o apóstolo Paulo não sabe explicar. Ele estava cego e de repente ele volta a ter a vista. O apóstolo Paulo fica tão transformado por aquilo, não pelo milagre em si, mas pelo encontro que tem com Jesus, pelo derramar do Espírito Santo na vida dele, que ele começa a pregar o Evangelho, começa a anunciar o Evangelho, e a gente vai ver lá no livro de Atos, mais para frente um pouco, quando ele encontra um homem chamado Apolo, que era muito eloquente, que falava muito bem, que pregava muito bem, e ele pergunta para esse homem, dizendo assim, mas vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Ele fala, não, nunca nem ouvi falar disso. O que é isso? Como é que compra isso? Onde é que pede isso? Aproveitar a Black Friday. Onde é que encontra isso? Eu falo, mas que vocês foram batizados no quê então, meu irmão? Nós fomos batizados no batismo de João, nas águas. Não, calma lá, amém, glória a Deus, tá bom, bênção, tá certo, já mostra que vocês são crentes. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. A sua pregação é eloquente, a sua pregação é bonita, você até fala bem, só que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo impôs a mão sobre eles foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é mais, como eu disse já, do que só falar em línguas. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a autoridade que vem dos céus, que te capacita a fazer coisas que humanamente seriam impossíveis de fazer. O apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 4 ao 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele tinha linguagem persuasiva de sabedoria. Ele era um homem sábio. Se ele quisesse usar da filosofia e da oratória para convencer, ele teria usado. Mas ele está dizendo, eu não usei esse artifício. Porque isso aí pode até levar vocês a acreditarem em algo. Mas isso é muito superficial. Olha o que ele vai dizer aqui. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em quê? Sabedoria humana. E sim no quê? No poder de Deus. Demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo, a nossa pregação, ela não passa de palavras vazias, lançadas ao vento e que talvez até possam comover por um instante. Eu já vi palestras e palestrantes em que as pessoas se derramam de chorar. Tipo de coach esse negócio, sabe? E o cara, chora, você fala, meu Deus, parece que a pessoa está até se convertendo ali, está acontecendo um mover. Mas você vê que depois daquilo ali, não muda nada. É preciso fazer a cada 6 meses, porque senão não dá o efeito. Tem que manter, tem que ficar mantendo. Porque ainda continua um vazio, ainda continua a necessidade de algo. Ainda não foi preenchido aquilo que a pessoa está buscando, aquilo que gera uma angústia no seu coração. Todas as vezes que nós entendemos, ou às vezes que nós entendemos isso, compreendemos que sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo, nós não temos capacidade para realizar a obra de Deus. Isso gera em nós, não um desespero, ou uma angústia, ou uma tristeza, porque então não vai rolar. Não, pelo contrário. Isso gera em nós um desejo, um anseio, uma vontade de buscar a presença de Deus, de buscar o nosso Senhor Jesus, de ter intimidade com Deus. Nos leva um desejo de ler as Escrituras, de conhecer mais a respeito do Pai, de conhecer a respeito daquilo que Ele tem a dizer sobre as nossas vidas, de saber aquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas.
Nós não ficamos indiferentes a isso, porque não é isso que o Espírito Santo gera em nós. Pelo contrário, o que Ele gera em nós é um anseio, uma vontade de estar com Ele, e Ele nos guia, Ele nos leva no caminho. Você não fica como um homem ou uma mulher perdida no escuro, sem saber para onde vai. Pelo contrário, Ele nos mostra o caminho. Nos leva à comunhão com irmãos em Cristo, nos leva ao aprofundamento das Escrituras, nos leva a querer mais conhecer Deus, a estudar a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus, a entoar cânticos ao nosso Senhor que o exaltam, que adoram o seu nome, a estar em oração diante dEle. Ninguém precisa ficar te dizendo o que fazer, ninguém precisa ficar te dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, você sabe. Porque você provou da presença dEle. E quando você prova da presença dEle, você não quer sair da presença dEle. Nada mais te satisfaz, nada mais te move, nada mais te alegra do que estar na presença do Senhor. Eu não preciso ficar te dizendo, você não sabe como é bom estar na presença de Deus. Porque você sabe, porque você esteve lá, e você quer voltar para lá, e você quer ficar lá. Nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Não só para saciar as necessidades internas que nós temos, mas principalmente para realizar a obra que Ele tem para fazer por meio das nossas vidas. Todos nós temos um chamado. O primeiro deles, pregar o Evangelho. Todos nós fomos convocados e chamados a isso. E essa missão, que parece que você pode dizer, mas essa é para todo mundo. Meu irmão, essa não tem como fazer sem o Espírito Santo. Não tem como, porque o Evangelho não é uma vã filosofia. O Evangelho não é uma junção de mantras que você repete. O Evangelho não é uma reza pronta que você repete. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador. E isso, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. A palavra que sai do seu lábio precisa ser uma palavra cheia do Espírito Santo, porque ela vai atingir o coração daquele que precisa e vai converter aquele que precisa. Não é você que converte, é o Espírito Santo que já atuou por meio de você, que colocou a palavra nos seus lábios, que fez essa palavra fluir, entrar no coração de alguém, e aquela palavra que você talvez acha que é uma palavra muito simples, essa palavra simples mesmo, tem o poder de pegar um coração de pedra, esmiuçar ele, até que ele fique só de carne, e aí o sangue do Cordeiro possa trazer vida de novo nele. Esse é o poder de Deus, que traz vida a homens e mulheres que estão mortos no pecado. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é um milagre. Se a salvação não é um milagre, eu não sei o que é um milagre. Porque a salvação é o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas. É a transformação que só Deus pode fazer. Nem a ciência e ninguém pode fazer. Talvez uma pessoa que não tenha a visão, possa encontrar a visão em um transplante ou alguma coisa da ciência, alguma coisa da medicina. A salvação não. A salvação é uma obra divina. Por isso que é um milagre maravilhoso. Eu gostaria de convidar o louvor já a estar aqui com a gente. E você, se possível, se coloque de pé. Nós já vamos encerrar. Mas antes de encerrarmos, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos, possivelmente, cantar aquele último louvor que vocês cantaram. Nós vamos adorar o Senhor com um louvor.
Eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos. Talvez você esteja pensando, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem um sonho para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Eu sei, Deus, que o Senhor quer agir por meio da minha vida. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Começa a falar isso para o Senhor. Derrama o teu Espírito na minha vida. Capacita-me por meio do teu Santo Espírito. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, tudo muda. Tudo é transformado. Todo medo sai. Todo receio de abrir os lábios e proclamar o reino de Deus cai por terra. Todo receio de fechar os olhos, de impor as mãos e orar por um enfermo cai por terra. Porque nós sabemos que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade humana, não é por aquilo que eu sou, mas por aquilo que o Espírito Santo é na minha vida, que eu sou um canal de bênção na vida das pessoas. Se um dia Deus te chamou para estar aqui, se um dia a palavra do Senhor está no teu coração, é porque Deus te ama de tal maneira que Ele quer sim te usar como um canal de transformação em outras vidas. Mas para isso a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa da presença dEle na nossa vida. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está disponível para os corações sedentos e desejosos da sua presença. Comece a dizer para o Espírito Santo o quanto ele é importante na sua vida. Comece a clamar a Ele. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a dizer a Ele, que você anseia pela presença dEle. Comece a clamar por Ele. Quero estar neste lugar. Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Aleluia. Eu quero estar neste lugar. Onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Adore o Senhor, adore o Senhor. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer no teu amor, em tua presença.
Pai amado, nós ansiamos pela Tua presença. Nós ansiamos pela Tua presença. Doce Espírito Santo de Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós reconhecemos a nossa total dependência em Ti. Tem misericórdia das nossas vidas. Muda aquilo que precisa ser mudado, transforma aquilo que precisa ser transformado, mas realiza o Teu propósito em nossas vidas, porque sem o Senhor não há razão para as nossas vidas. Sem a Tua presença não há razão. Tu és o nosso tesouro, Tu és aquilo que nós temos de mais precioso, de maior valor. Nós deixamos tudo para Te seguir. Largamos tudo porque o Senhor é o nosso tudo. Porque o Senhor é mais do que o suficiente. Nada do que esse mundo possa oferecer se compara ao que o Senhor ofereceu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O Teu sangue vertido naquela cruz, que nos comprou, que nos lavou, que nos purificou, que nos arrancou das mãos do nosso inimigo, que nos libertou do reino das trevas e pela Tua mão poderosa nos conduziu para o reino da luz. E hoje nós somos feitos filhos, filhas amados do Senhor. Nós não merecíamos, não fizemos nada para merecer. É a Tua graça que nos alcançou, é a Tua graça que nos transformou, é a Tua graça que nos conquistou. E hoje nós nos rendemos diante de Ti. Porque o Teu amor nos constrange, como o apóstolo Paulo escreve. Não há como não ficar constrangido. Porque Ele nos revela a grandeza do Teu plano de salvação. Nos revela, Senhor, que desde o início o Senhor desejou nos alcançar. Desde o início, desde a queda, o Senhor já tinha um plano para nos salvar. E o Senhor manteve até o fim. A Tua fidelidade não falha. A Tua presença que nós temos de maior valor. A Tua presença, a Tua doce presença, a Tua doce presença é o que nós ansiamos e esperamos. Nós Te agradecemos, Jesus, pelo derramado do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia, Jesus.